Questão 3, responsabilidade das partes por dano processual. Aí você já vai lá para o 14, para o 17, para o 18. Entre o 14 e o 18, o Código fala de litigância de má-fé, de deveres, de responsabilidade por dano processual. Vamos dar uma lida aí no enunciado. As regras processuais, elas impõem às partes deveres que devem ser observados ao longo do processo judicial. Tá certo. Tais deveres têm como corolário, como consequência lógica, a existência de uma responsabilidade processual civil. Perfeito. Acerca dessa responsabilidade, é correto afirmar o quê? Vamos lá. A responsabilidade por dano processual não pode, olha o detalhe aqui, não pode ser reconhecida em face de terceiros intervenientes, sendo um fenômeno tipicamente atrelado à atuação das partes. Pessoal, eu sempre digo em sala que processo civil, direito como um todo, é lógica. Se você não sabe o assunto, se você não estudou, se você esqueceu, vá pela lógica. Essa letra A, ela não tem lógica, porque, vê o que a letra A diz? Ela diz, ó, o terceiro interveniente, ele não pode ser responsabilizado por um dano processual. Ou seja, o que é que a letra A está dizendo? O terceiro interveniente, ele pode entrar no processo, fazer o que ele quiser, e ele não vai ser responsabilizado por isso. Ele pode descumprir os deveres e não será condenado em litigância de má-fé, não será multado, não será responsabilizado. Qual é a lógica que isso tem? Nenhuma. Quer dizer que o terceiro entra no processo e tem carta branca para pintar e bordar, é para fazer o que ele quiser no processo, praticar atos de má-fé. Não existe isso. Se você vir o artigo 16 do CPC, é muito claro. O artigo 16 ele fala que a responsabilidade por dano processual, ela toca não só às partes, mas também aos terceiros intervenientes. É óbvio. E outra coisa, meus amigos, a gente tem que lembrar, em 90% das hipóteses, quando o terceiro interveniente entra no processo, quando ele começa a intervir no processo, na esmagadora maioria dos casos, ele passa a ser parte. Ele passa a ostentar a condição de parte. Então é lógico, o terceiro interveniente, ele também pode ser responsabilizado por dano processual. Outra coisa, os deveres do artigo 14, se você viu o artigo 14, o Código fala, ó, são deveres das partes, dos seus procuradores e de todos aqueles que atuam no processo e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo. Processo é um instrumento público destinado à resolução de conflito. Ele tem que ser ético, tem que haver a lealdade processual. E essa lealdade não tem que ser respeitada só pelo autor e o réu. Todos aqueles que de algum modo participam do processo têm de respeitar a lealdade processual. Por isso a letra A ela está equivocada. Vamos seguir, vamos para a letra B. Havendo mais de um litigante de má-fé, o juiz deverá condená-los na proporção de seus interesses, ou solidariamente, caso eles tenham se coligado para lesar o adversário. Olha lá o artigo 18, mais especificamente o parágrafo 1º do artigo 18, está dizendo exatamente isso. Se mais de um litigante praticou o ato de má-fé, ou seja, se 2 ou mais litigantes praticaram o ato de má-fé, o juiz vai condená-los na proporção dos seus interesses, a menos que eles tenham se juntado, se coligado para lesar o adversário. Aí eles serão condenados solidariamente. Letra de lei, artigo 18, parágrafo 2º. A indenização a ser fixada imediatamente, de imediato, de pronto pelo juiz, logo após a prática do ato, do ato de má-fé, do ato punível, poderá exceder 20% sobre o valor da causa. Se você viu o artigo 18, parágrafo 2º, o Código fala que a indenização pela litigância de má-fé a ser fixada desde logo pelo juiz, ela não excederá 20% sobre o valor da causa. Veja lá o artigo 18, parágrafo 2º, letra de lei, questão literal. D. A apresentação em juízo de uma petição que não corresponda com perfeição ao original anteriormente remetido por fax, não enseja a responsabilidade por dano processual. Eis aqui o erro, enseja sim responsabilidade por dano processual.
Aí você pode estar se perguntando, mas peraí, professor, onde danado eu vou achar a resposta disso aí? Vamos ser bem sinceros, aqui a OAB, ela lançou uma pegadinha aí pra gente, né? Ela aqui realmente, ela quis, vamos dizer assim, mudar o estilo dela. Por quê? Vamos entender isso aqui. Se você tivesse lido o artigo 18, você ia acertar essa questão. Porque você ia marcar a letra B e acabou. Está convencido que aquela letra é a certa? Esquece o resto, né? Esquece o resto. Só que o que foi que a OAB fez aqui? Ela pegou um artigo, mais precisamente, salvo engano, o artigo 4º, parágrafo único do artigo 4º, da Lei 9.800 de 1999. Lei 9.800 de 99. Você vê que ela vem numa linha do artigo 14, artigo 18, de repente ela jogou um artigo de uma lei extravagante, de uma lei específica. Essa lei de 99, que eu falei agora, ela é uma lei que regulamenta a prática de atos processuais praticados via fax. Essa lei, na época, ela foi realmente uma... Hoje nem tanto, mas na época realmente foi uma revolução. Foi um grande avanço. Eu digo que hoje não mais, porque hoje nós estamos na fase dos atos eletrônicos. Você pratica os atos via e-mail, eletronicamente. Então, isso hoje nem é mais tanta novidade, nem é mais tanta inovação assim. Mas na época era. Então, essa lei, ela regulamenta a prática de atos processuais via fax. Você manda o ato, você pratica o ato, o recurso, sei lá, via fax, e você tem 5 dias para poder remeter para a justiça os originais daquela petição que você mandou via fax. E o que a lei diz é, você é obrigado a remeter exatamente o mesmo documento que você passou por fax. Você não pode adulterar o documento. Porque a lei diz, se você não mandar exatamente o mesmo, se você tiver feito alguma adulteração indevida, você vai ser responsabilizado por dano processual, sem prejuízo de outras sanções, tá certo? Inclusive sanções criminais, por que não? Se com essa sua conduta você incidir em algum tipo penal, você será processado criminalmente. Mas responsabilidade por dano processual, claro que você terá. Litigância de má-fé, é claro que você terá. Pessoal, só para fechar, não posso me alongar tanto. Artigo 14, ele traz os deveres. Você tem que ler o artigo 14. O artigo 17, ele traz o descumprimento dos deveres. Ele traz o litigante de má-fé. E o artigo 18 é o mais importante. Ele traz quais são as sanções que o litigante de má-fé poderá sofrer. As duas mais conhecidas são 3 sanções cíveis, né, processuais aqui no CPC. São 3. Está lá no artigo 18. As mais conhecidas é multa pela litigância de má-fé, que não excederá 1% sobre o valor da causa, e a indenização. Artigo 18, dá uma olhada lá, o artigo 18 é o mais importante. Vamos seguir, né? Vamos para a nossa 4ª questão. Vamos lá.